Fala aí, Sextiners, tudo bem com vocês? Nessa pílula, vamos apresentar para vocês os melhores lugares para visitar, os principais pontos turísticos e dicas para aproveitar a gastronomia local. Bora lá, então! Nossa primeira cidade de hoje é a capital da Irlanda e, consequentemente, a cidade mais famosa do país. Estamos falando de Dublin. Dublin é um lugar ótimo para aqueles que gostam de conhecer lugares históricos, bonitos e, ao mesmo tempo, modernos e cheios de vida. Há pontos turísticos para todas as idades, gostos e bolsos. Além disso, Dublin é um lugar imperdível para os fãs de cerveja, com seus inúmeros pubs irlandeses que animam a noite de qualquer turista. Nessa incrível cidade, indicamos Castelo de Dublin, um importante cartão postal da cidade e da Irlanda. Apesar de não ter o seu formato e arquitetura original, devido a um grande incêndio que o derrubou em 1684, o castelo até hoje funciona como um local para eventos do estado. Ao longo do tempo, o castelo de Dublin serviu como assentamento dos vikings, residência real, fortaleza militar, entre outros. É possível visitar o castelo, um passeio que tem duração de aproximadamente 45 minutos, e onde poderá ver algumas salas muito interessantes. Catedral de St. Patrick, a maior igreja da Irlanda e recebe cerca de 500 mil de visitantes por ano. A catedral foi construída em homenagem ao santo padroeiro da Irlanda, ao lado de um poço onde o santo costumava batizar os convertidos no ano de 450 aproximadamente. Ponte Halfbrand Bridge, um ponto turístico de Dublin diferente, mas que garante um bom passeio, atravessando a famosa ponte Halfpenny Dublin. O nome da ponte Halfpenny significa meio penny, que era o preço que antigamente se cobravam para atravessar a ponte, já que era o mesmo valor que as pessoas pagavam pela barca que ligava uma margem do rio à outra. A ponte tem 43 metros de comprimento e cerca de 4 metros de largura, sendo um lugar muito querido pelos moradores de Dublin. Prisão de Kilmean. Com relação a museus, também há muitos pontos turísticos em Dublin bem interessantes. Começando por essa antiga prisão, chamada de Kilmean, inaugurada em 1796, que hoje em dia é museu e retrata bem a vida das pessoas que lutaram pela independência do país e que foram lá encarceradas. A visita vale muito a pena, tanto por conhecer a história do país, quanto pela experiência de visitar as instalações de uma antiga prisão, como as celas e zonas comuns. Parque Phoenix. Para quem adora um passeio ao ar livre e está perto da natureza, não pode perder de conhecer o Parque Phoenix. O parque possui mais de 700 hectares e, por isso, é considerado o maior parque urbano de toda a Europa. Ele foi criado em cerca de 1662 com a intenção de proteger e ser a reserva de cervos, e mais tarde, em 1745, foi remodelado para abrir as suas portas ao público. Até hoje, é possível ver cervos no parque, além de outros animais. Catedral Christ Church. A Catedral Christ Church, também conhecida como Catedral da Santíssima Trindade, é uma das igrejas mais importantes da cidade e, sem dúvida, um dos passeios mais legais para quem procura pontos turísticos em Dublin. É nessa catedral que fica a estrutura mais antiga de Dublin, graças à sua cripta do século XII. Outra relíquia da Catedral da Santíssima Trindade são seus sinos, que foram adicionados ao longo dos anos. O mais antigo data de 1038. Museu Nacional da Irlanda. Outra dica de museu para adicionar à lista dos pontos turísticos em Dublin é o Museu Nacional da Irlanda, que conta com o trajeto e evolução da civilização irlandesa através de exposições arqueológicas. O museu abriu em 1890 e está dividido em 7 galerias, onde poderá ver inúmeros objetos desde o ano de 7000 a.C., e se você gosta de história, esse é um passeio que você não pode perder. St. Stephen Green. Outro parque e dica de ponto turístico em Dublin é o St. Stephen Green, um grande parque público que fica em uma das áreas mais nobres da cidade. O parque tem um formato retangular e está localizado bem no centro da cidade, ao final da Grafton Street, uma das ruas de comércio mais famosas da cidade. Se você procura um lugar para relaxar, observar cisnes e passear por áreas verdes, sem dúvida esse é o ponto que deve ser incluído nos seus passeios por Dublin. Trinity College.
Dublin é muito famosa pela Trinity College, uma das faculdades mais importantes do mundo. A universidade foi fundada em 1592 pela Rainha Isabel I da Inglaterra, no local onde antigamente ficava o mosteiro agostinano. Trata-se da universidade mais antiga da Irlanda e uma das universidades de maior prestígio da Europa. Old Library. A Old Library é uma biblioteca que fica no Trinity College e conta com mais de 4,5 milhões de volumes de livros. Ela tem a maior coleção de livros e manuscritos impressos da Irlanda. O edifício da biblioteca foi construído entre 1712 e 1732. Jardim Botânico Nacional em Dublin. E que tal conhecer o maior jardim botânico e de agricultura de toda a Irlanda? O Jardim Botânico Nacional de Dublin foi criado em 1795 e possui um terreno de 20 hectares. Ele fica situado às margens do rio Tolka e possui uma variedade belíssima de plantas com mais de 17 mil espécies, incluindo as espécies em perigo de extinção e outras que já até se extinguiram. Museu Biblioteca Chester Beatty. A Biblioteca Chester Beatty é outra atração muito recomendada para conhecer em Dublin. Trata-se de uma biblioteca-museu que expõe coleções muito completas sobre a região e a cultura. Entre os objetos expostos poderá ver exemplares do Alcorão do século IX, exemplares do Antigo Testamento, papiros, entre outros. Grafton Street. A Grafton Street é a rua comercial mais famosa de Dublin e, por isso, pode ser também considerada um dos pontos turísticos da cidade. Ela é fechada para pedestres, o que garante que as pessoas consigam passear à vontade de um lado para o outro. Por lá, você pode encontrar lojas de roupa, lojas de sapato, livrarias, lojas de produtos eletrônicos, muitas cafeterias e prédios bem bonitos e históricos. Bom, e falar do que fazer em Dublin implica também falar sobre restaurantes e passeios gastronômicos. A culinária irlandesa se baseia muito no meio rural, com pratos à base de batatas, carnes e fiambres, e produtos à base de leite. Alguns dos pratos típicos são Irish Stew, carne de cordeiro com batatas, Cuddle, salsicha de porco com bacon, batatas e cebolas, Champ, purê de batatas com manteiga, couve e um pouco de pimenta, e Fresh Oysters, ostras servidas em cima do gelo. Também vale a pena dar ênfase à cerveja, afinal, Dublin é muito conhecida por suas cervejarias. Os tipos de cerveja que mais se encontram em Dublin e na Irlanda são Ale, cerveja bem fermentada e com alto teor alcoólico, Lager, menor fermentação e de cor dourada, e a Stout, com malte tostada e de cor mais escura, a típica Guinness. Aqui, indicamos os principais restaurantes e pubs da cidade. The Temple Bar. Além de ser o nome da região mais movimentada da cidade, sendo também um grande cartão postal de Dublin, é o nome de um dos pubs irlandeses mais conhecidos da cidade. O pub faz esquina e tem uma fachada de cor vermelha, o que faz com que seja visto por turistas que ali passam. É um dos bares mais movimentados do local, embora haja muitos outros por aquela zona que também são típicos. O Temple Bar tem ótimas músicas ao vivo e uma variedade enorme de cervejas. Além das cervejas nacionais, eles oferecem cervejas de diversos países europeus, tornando-se quase um centro de degustação. Pub The Brazen Head, o pub mais antigo da Irlanda. Datado de 1198, esse bar é sem dúvida uma parada obrigatória para quem está visitando a cidade. Nesse pub também é possível petiscar qualquer coisa, com a cozinha funcionando da meio-dia a mais ou menos às 22 horas. Mas se o assunto for bebida, ele conta com uma vasta coleção de whiskies irlandeses, gins, vodka, entre muitas outras bebidas. Pub The Cobblestone. É um dos melhores pubs de Dublin, mas quem quer se aprofundar na cultura de Dublin, afinal, aqui o forte é a música tradicional irlandesa. Embora não fique localizado no centro da cidade, vale a pena se deslocar para conhecer esse local. Prometemos que diversão não faltará. Palace Bar. Outra dica incrível para quem procura os melhores pubs de Dublin é o Palace Bar. Fica localizado perto da área do Temple Bar e é um local com ambiente de diversão e aconchego. Restaurante Patrick Gilbold. Agora, a primeira dica de melhores restaurantes em Dublin fica por conta do restaurante Patrick Gilbold, um dos lugares mais elegantes onde comer na cidade. Trata-se do único detentor de 2 estrelas Michelin na Irlanda. O ambiente é muito elegante e os funcionários são muito simpáticos. Os pratos têm raízes clássicas francesas e irlandesas,
mas tenha em mente que não saem por menos de 90 euros. Restaurante Dax, um dos melhores restaurantes de Dublin para fazer uma refeição mais elaborada e num ambiente mais chique. Esse é o Dax. É um restaurante de cozinha francesa com toques e ingredientes irlandeses. Além do espaço acolhedor, limpo e de pratos convidativos, ele tem um salão muito charmoso e aconchegante, cheio de arte moderna e até mesmo lareiras. Restaurante Featherblade. O restaurante Featherblade é perfeito para carnívoros, pois aqui os cortes das carnes são inusitados e utilizados métodos para conseguir os melhores resultados. O cardápio muda de acordo com a temporada. Chegou a hora de falarmos da nossa segunda cidade da Irlanda. Agora é a vez de Cork. Cork é a segunda maior cidade da Irlanda, palco de vários eventos e tem uma cultura muito forte. É lá que estão um dos castelos mais bonitos do país. O centro da cidade é uma ilha, e muitos prédios históricos são perfeitos para montar um roteiro de viagem. A cidade de Cork, apesar de antiga e histórica, tem um ar bem jovem, pois abriga uma grande universidade. Aqui destacamos Blenheim Castle, um dos castelos mais visitados da Irlanda. É lá que está o Blenheim Stone, a famosa pedra da lenda que fala que quem a beija adquire o dom da eloquência, ou seja, fica falante e articulado verbalmente. Para beijar a pedra, é necessário subir muitos degraus íngremes do castelo e passar por todos os seus ambientes. A pedra fica no topo do castelo, numa área aberta, e é necessário se pendurar de costas em um buraco para alcançar a famosa pedra. Catedral St. Finbarrows. Essa é uma catedral anglicana em estilo gótico que fica no centro de Cork. Holy Trinity Church. A Holy Trinity Church, ou a Igreja da Santíssima Trindade, foi fundada em 1850, mas levou muitos anos para se tornar totalmente construída, entre 1825 a 1889, e ela é toda em estilo gótico. Black Rock Castle Observatory. Inicialmente, o local foi construído como uma fortificação, mas hoje abriga um observatório espacial, centro de visitação e restaurante. Há exibições abertas ao público, que incluem tour pelo universo, cinema e telescópios, por exemplo. St. Anne Churchill e Shadow Bells Tower. É uma das mais importantes igrejas eclesiásticas da Irlanda. Em uma subida até o topo da torre, que fica a 40 metros de altura, você terá uma vista panorâmica de toda a cidade. A torre possui 8 sinos e é possível tocá-los. Lá também tem um relógio para as 4 faces da torre, que foi o primeiro a ser construído até a construção do Big Ben em Londres. Ele possui um peixe todo coberto de ouro, simbolizando a indústria da pesca de salmão. Prisão Cork City. A antiga prisão de Cork é um prédio cheio de histórias que foi restaurado e aberto para visitação. A prisão foi fechada em 1923 e reaberta em 1927. Nela, podemos ver como foi a vida dos presos há 100 anos atrás. Além disso, durante as visitas você terá informações da construção do local e toda a transformação que passou durante os anos. University College of Cork. Premiada como uma das melhores universidades do mundo, a universidade é uma das maiores atrações de Cork. Lá se pode fazer um tour guiado para entender melhor a história, estrutura e como ela passou a ser uma das melhores. Cork Public Museum. Desde a sua inauguração em 1945, o museu coleciona e exibe ativamente uma ampla gama de objetos históricos locais. Suas exibições se concentram em contar a história da cidade tanto para seus habitantes quanto para os turistas. Jameson Whisky Experience. Para quem curte whisky e até para quem não é fã da bebida, esse tour é indispensável na lista do que fazer em Cork. A destilaria Jameson existe há quase 200 anos e oferece 4 diferentes tours e 2 tipos de degustação. Hora de falar de gastronomia de Cork, que também é muito famosa e muito admirada por todos os turistas. Aqui destacamos os restaurantes mais procurados. The English Market. Esse mercado fica bem no centro de Cork, e lá são vendidos frios e laticínios de todos os tipos, bebidas e vários tipos de carne. Além disso, no primeiro andar, há alguns restaurantes onde é possível sentar e fazer algumas refeições típicas. Café Paradiso. Criado em 1933 com a intenção de levar a cozinha vegetariana para além da indústria da comida saudável e derrubar o mito de que um prato sem carne é um prato sem graça. Ele é um dos mais bem avaliados da cidade. Shake Dog. Com um menu bem variado com pratos irlandeses e uma forte influência americana, o Shake Dog chama a atenção daqueles que adoram o tradicional hambúrguer com batatas fritas. O menu está recheado de opções de lanches variados a partir de 10 euros.
Elbow Lane Grill and Smokehouse, com uma excelente seleção de carnes, uma micro cervejaria e um apetitoso pub, tudo num só lugar. O destaque do lugar fica com a carta de cervejas artesanais, que são produzidas lá mesmo e ainda recebem uma harmonização especial com pratos de carne, aves, peixes, entre outros. Bom, pessoal, por hoje é só. Na próxima Pílula do Conhecimento, vamos continuar falando dos principais pontos turísticos e da gastronomia. Até mais!